A manchete é: ameaças de golpe se intensificam no Brasil. Até pior do que isso, porque estão surgindo indícios de que um golpe viria para proteger a corrupção praticada pelas Forças Armadas. Não basta saber que umas 1000 pessoas morrem todos os dias no Brasil. Também não basta saber que uma boa parte dessas mortes poderia facilmente ser evitada se o nosso governo não estivesse tão empenhado em usar a pandemia para nos roubar em cima das vacinas. Olha, também não basta saber que você ou alguém querido pode ser a próxima vítima disso tudo. Há um outro fator de tensão no ar: a ameaça de um golpe. É muito tentador acreditar que essas ameaças, elas não passam de coisa de falador, elas não passam de verborragia. Na imprensa mesmo, tem quem garanta pra gente que esses desejos golpistas, eles só estão mesmo nas cabeças e nos corações de um ou outro por aí. Um comandante aloprado, um capitão grosseiro, talvez um general enrugado. Mas não se iluda, o golpismo, ele pode não ser coisa pessoal, pode ser coisa institucional, que é muito pior e muito mais grave. Não tenha dúvida, os sinais estão todos aí e já faz tempo. Toda vez que um militar ameaça um golpe, a gente é tentado a acreditar que ele está sozinho, está falando de maneira isolada. E toda vez a gente descobre que não, que ele estava acompanhado. Isso vem desde 2018. Lembra, quando a ameaça golpista veio do Vilas Boas, a coisa foi tratada como um caso isolado, como a verborragia de um velhinho inofensivo no final da vida dele. Aí o tempo passou e a gente descobriu que não, que todo o alto comando das Forças Armadas estava envolvido naquilo. A voz do Vilas Boas, naquela ocasião, era a voz das Forças Armadas. Aí o governo Bolsonaro começou, o número de militares entrochados na estrutura do executivo disparou, chegou a 6.000, eles ganharam acesso ao orçamento federal e começaram a nos roubar numa escala de fazer inveja a muito corrupto do Centrão. É só olhar para o escândalo da Covaxin, num único contrato, 1 bilhão e 600 milhões de reais. E quanto mais a gente olha para essa história, mais a gente olha para o alto escalão das Forças Armadas. Na suspeita mais recente, aparece até mesmo o nome do Braga Neto, o ministro da Defesa do seu país. Então, sim, existem boas razões para que essa gente queira continuar no poder. Não apenas para manter, digamos, essa proximidade estratégica com o orçamento, mas também para ter controle de todo o aparato que poderia investigar o que eles fazem quando estão assim próximos ao orçamento federal. Aliás, é só alguém tentar investigar alguma coisa que as ameaças golpistas surgem imediatamente. Lembra o que aconteceu em 2020? O Bolsonaro estava metendo a mão na Polícia Federal para tentar arregar a família dele e ele mesmo, em última instância. Aí surgiu a possibilidade de que o celular dele fosse apreendido para facilitar as investigações. É claro que a Procuradoria-Geral da República foi lá e fez o que tem feito, aliviou a vida do Bolsonaro. Mas mesmo assim, na mesma hora, o general Heleno já saiu ameaçando um golpe, falou em consequências imprevisíveis. Então, de maneira nua e crua, a gente está diante de um governo militar e corrupto. Ladroagem soma-se a autoritarismo, disposição para roubar e também para perseguir quem ousa investigar o ladrão. E tudo isso essa gente está fazendo. Portanto, para mim, essa gente precisa ser enfrentada. E eu quero dizer que, na minha cabeça, eles querem isso, estão tentando, por isso que a gente tem que reagir com muita dureza, para dizer, olha, general Heleno, eu, Ciro Gomes, tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. Haverá resistência e o senhor vai ter que matar um patriota brasileiro para rasgar nossa Constituição. Esse patriota que estará na linha de frente sou eu, mas muitos outros estaremos juntos. É um recadinho para ele. Na presidência da CPI da Covid, o Omar Aziz deve estar bem ciente desse cenário. Talvez por isso ele tenha sido tão cuidadoso, tão bondoso, tão cheio de dedos na hora de falar da corrupção fardada. Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo.
Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia. E eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora você, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares. Presidente. Das Forças Armadas. Se tiver alguma coisa, porque presidente, do nada, senador, já lhe parabenizei pelo seu aniversário, do nada, o sargento Dominguete se volta contra o sargento da Aeronáutica. Do nada. Deu para perceber quão cuidadosa foi a crítica desse homem? Ele até fez parecer que não havia corrupção na ditadura, o que de maneira alguma é verdade. E mesmo assim, o Ministério da Defesa foi lá e fez uma outra ameaça de golpe, com uma nota. E aqui a gente precisa ressaltar que o ministro da Defesa, o cara que assina essa nota, ele já começa a aparecer como suspeito no escândalo da Covaxin. Então, junta aí o Lé com o Cré, vai. Não basta fazer uma ameaça só, porque depois dessa nota, ainda veio o comandante da Aeronáutica dando entrevista para o jornal O Globo e dizendo que, ó lá, é um alerta, exatamente o que está escrito na nota. Nós não enviaremos 50 notas para o Omar Aziz, é apenas essa. Enquanto os comandantes nos ameaçam, o Bolsonaro sai dizendo que talvez a gente nem tenha eleições em 2022, usando a desculpa lá do voto impresso. É fraude, é roubalheira. Vocês acham que Renan Calheiros, por exemplo, se pudesse fraudar a votação, ele fraudaria pelo caráter que ele tem? Já fraudou, já fraudou. O que acontece? A única forma de bandidos como Renan Calheiros se perpetuar na política, entre outros que estão do lado dele, os 9 dedos, é na fraude. Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar. No voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. A reação do presidente do Senado veio com uma coletiva de imprensa das mais xoxas. Ele não repudiou a ameaça de golpe, ele nem ao menos chamou a ameaça de golpe daquilo que ela é, uma ameaça. Sobre essa coisa aí de não ter eleição, ele foi ainda mais ameno, disse que confia no sistema eleitoral, mas que respeita a opinião de quem pensa diferente dele. Quer dizer, ele está defendendo o direito do Bolsonaro de espalhar fake news contra o TSE. O senhor acredita que houve falhas, houve fraude nas eleições de 2014 ou que o processo de 2022 pode estar submetido a algum tipo de fraude? Ela é muito menos relevante do que a decisão da maioria do Congresso Nacional em relação a esse tema, mas não tenho problema nenhum em externar a minha posição pessoal em relação a isso. Eu confio na justiça eleitoral brasileira, não acredito que tenha havido fraudes e não acredito que o sistema esteja suscetível a fraudes no ano de 2022. Mas respeito aqueles que divergem da minha opinião e é por isso que nós temos um processo democrático de discussão desse tema na Câmara dos Deputados inicialmente e depois no Senado Federal. Já o presidente da Câmara foi ao Twitter para pedir serenidade e foi só isso mesmo. A cada semana é uma nova ameaça de golpe e a cada semana é uma nova denúncia de corrupção. Invariavelmente, os personagens são os mesmos. Os caras envolvidos nas ameaças são os caras envolvidos nos escândalos de corrupção. Normalmente fardadinhos, verde oliva. É claro que eu corro um risco quando eu coloco as coisas nesses termos, quando eu falo de militares ladrões. Mas é o que a gente sempre diz aqui. Quando o risco é real, a coragem também tem que ser. E olha, haja coragem, porque do jeito que as coisas estão indo, a única reação ao golpe em curso vai ser uma nota de repúdio. Mais uma. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.